pastor José Dilson, presidente da Igreja Bereana em Roraima. Estamos aqui neste espaço, Canal Bereana, para trazer algumas reflexões. E vamos nesta manhã falar rapidamente acerca de um texto maravilhoso da Palavra de Deus, encontrado no capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo e evangelista João, capítulo 8, versículo 56, e que diz assim: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. É claro que você sabe que Abraão é o patriarca dos judeus, o homem que é citado como um dos 3 ícones de Deus, o herdeiro da promessa, o pai da fé. E o homem que pronunciou as palavras que acabamos de ouvir, um rabino judeu que viveu 1900 anos depois de Abraão. E haveria, não resta a menor dúvida, de causar espécie de surpresa nos seus ouvintes, porque diz o versículo seguinte, o versículo 58, disseram-lhe, pois os judeus ainda não têm 50 anos e viste Abraão? É claro, eles não poderiam compreender o que Jesus estava dizendo. Como pode você não ter 50 anos e viu Abraão? Ou como Abraão poderá ter visto o seu dia e ter se alegrado? Se voltarmos ao capítulo 22 do livro do Gênesis, nós vamos encontrar a história do patriarca Abraão, quando Deus o chama e lhe pede o seu filho em sacrifício. E diz a Bíblia no versículo 2 do capítulo 22 que Deus lhe pediu que ele fosse à terra de Moriá. Observe que não é ao monte de Moriá, mas à terra de Moriá. E em um dos montes que Deus lhe mostraria, ele deveria oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. Abraão viaja a caminho de 3 dias. E ao chegar à terra de Moriá, no monte que Deus lhe mostrou, ele construiu um altar, colocou a lenha sobre o altar e amarrou o seu filho. E quando ele ia oferecê-lo, um anjo do céu lhe bradou, dizendo a Abraão, não faças tal coisa, porque agora sei que temes a Deus. Mas como tu não negaste a mim o teu único filho, deveras eu abençoarei a tua semente, e em ti todas as famílias da terra serão benditas. Quando Jesus cita aos discípulos e aos sacerdotes e aos fariseus e ao povo que estava presente no pátio do templo naquele dia, esta passagem, eles não poderiam compreender que Jesus Cristo, naquele dia, estava se referindo ao dia da sua morte, ao dia do seu sacrifício. Porque Abraão teve uma visão e ele atravessou o tempo e o espaço. E eu creio que na montanha onde Jesus foi crucificado, foi o mesmo local onde Abraão ia sacrificar seu filho Isaque. É certo que Salomão construiu um templo em um dos montes de Moriá, mas se Deus quisesse que o sacrifício fosse no mesmo lugar, ele não teria especificado, caso contrário, monumentos teriam sido construídos e o sacrifício de Jesus não poderia acontecer no mesmo lugar. Então estou crente que aconteceu. Mas Jesus, para completar a surpresa dos judeus, disse: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui este rabino de Nazaré surpreende todo mundo, porque este eu sou era um dos títulos de Jeová. Eu sou era um dos títulos de Deus. E eles olharam para Jesus e pegaram pedras para lhe apedrejar. Mas eu queria que você soubesse que Abraão se alegrou por ver o dia de Cristo 1900 anos no futuro. E você hoje pode se alegrar por ver o dia de Cristo 2000 anos no passado. Porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, ele morreu uma morte expiatória, substitutiva. No lugar de Isaque morreu um cordeiro. No seu lugar morreu um cordeiro, o Cordeiro de Deus. Estava profetizado que ele não seria apenas o Salvador dos judeus. Jesus não é apenas um homem para todas as épocas, ele é também um homem para todos os povos. Ele é o Salvador do mundo. No capítulo 9 do profeta Isaías, já estava dito que ele seria luz para os gentios. Portanto, nós estamos inclusos nesta promessa. Você está incluso. Na oração de Simeão, lá no capítulo 2 do livro de Lucas, quando Simeão estava orando, ele também fez menção acerca do papel de Jesus como luz para os gentios e glória do seu povo Israel. Quando Jesus estava para ascender aos céus, depois de dar mandamento aos discípulos, ele lhes disse: ide por todo o mundo e pregai
o Evangelho a toda a criatura. Não é apenas uma palavra dita como se não houvesse mais nada de importante, mas aqui está o coração do Evangelho. O Evangelho não é para um povo, para uma raça, o Evangelho é para todos os povos, porque ele terá discípulos de todas as raças, tribos, línguas e nações. Portanto, você pode se alegrar, você deve se alegrar, porque nós temos esperança. Assim como Abraão se alegrou, eu e você devemos nos alegrar, porque nós temos um Redentor, nós temos um Salvador, nós temos alguém que nos redimiu com o seu sangue. Vamos ficar nessa reflexão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo programa, em nome de Jesus.